Olá, eu sou a Andressa Bling e hoje eu vou explicar para você como funciona o processo de autólise e para que serve o processo de autólise dentro do processo de fazer um pão. O processo de autólise, ele consiste na união do líquido da sua receita, água ou leite, com a farinha da sua receita, para que você consiga iniciar o processo de degradação da proteína da farinha. O que é essa degradação da proteína da farinha? Você vai misturar esse líquido com a farinha, vai hidratar inicialmente essa farinha, e essa hidratação vai fazer com que a proteína da sua farinha já comece a ficar mais relaxada, o glúten comece a se desenvolver com antecedência, fazendo com que você não tenha que ficar sovando com tanta intensidade depois. Então a gente vai começar agora com a farinha de trigo branca. Aqui, ó, vou mostrar para você. Farinha de trigo branca, está pesado já 500 gramas de farinha de trigo branca. E eu vou fazer uma hidratação aqui com 60% de água. Essa farinha é uma farinha que eu já conheço e sei que ela aguentaria tranquilamente 65% de hidratação. Porém, eu vou pesar os 300 gramas, que é equivalente a 60%, e vou mostrar que você consegue fazer com que essa farinha se hidrate por completo somente com esse 60%. Para que você depois, lá na frente, no final, quando você for efetivamente sovar essa massa e fazer a sova final, se você quiser colocar mais alguma hidratação, você consegue ainda trabalhar. Então aqui, pesei então os 300 gramas. Deixa eu só tirar a balança aqui pro lado. Então aqui eu vou começar a mexer. Só tem a farinha e a água aqui. Não vai ser um processo de sova aqui, tá? Vai ser somente um processo de união de ingredientes. Vou fazer com que essa farinha vá puxando essa água para dentro dela, vá se hidratando. Dá uma impressão de que ela vai ficar extremamente ressecada, mas é porque ela tem um tempo, ela leva um tempo para que ela consiga se hidratar por completo, tá? E essa é uma farinha de supermercado, farinha é uma marca Venturelli, com 12% de proteína. É uma farinha naturalmente mais forte. Mas, se aí na sua casa, aí na região que você mora, você só vai encontrar uma farinha com 8, 9% de proteína, então você tem que entender que você não pode ultrapassar 60% de cara, tá? Vamos mexendo aqui. Vou sempre limpando a lateral. Ó, tá vendo que tem farinha ali embaixo ainda, tá? Por isso que se eu falo pra você que se você tivesse colocado 65% de hidratação aqui, pra essa farinha, ela aguentaria tranquilamente. Mas eu vou mostrar pra você que é possível, mesmo uma farinha com uma proteína um pouquinho mais elevada, você vai conseguir fazer com que ela hidrate por completo, com 60% de hidratação. Tá diminuindo já a farinha ali no fundo. Vou sempre raspando as laterais para hidratar bem, de forma bem homogênea. Ó, ali embaixo, então você vai ver que tá limpo o bowl, tá? Tá limpo e a massa está bem hidratada. Olha como a massa tá feia, tá rugosa. O que eu quero fazer aqui, ó? Deixa eu puxar pra você ver. Olha como ela tá rasgando rápido, não tem extensibilidade nenhuma. A gente acabou de hidratar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma bolinha dela e vou cobrir com um saquinho plástico, saquinho de freezer, e vou deixar descansando
por no mínimo 20 minutos. Mas eu vou te mostrando o processo de 10 minutos, de 20 minutos, para você poder acompanhar comigo o desenvolvimento dessa massa. E agora eu vou fazer também uma autólise numa massa, numa farinha integral, para você ver um pouquinho da diferença. Então, da mesma maneira que eu fiz a farinha branca, eu já tenho pesado aqui a minha farinha de trigo integral. E agora, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo integral aqui, tá? Só tem farinha integral aqui. E, inclusive, já que estamos falando sobre a farinha integral, eu vou falar um pouquinho sobre como você deve guardar essa farinha integral. A minha farinha está geladinha, porque eu guardo ela no freezer ou na geladeira. Se você tem espaço no seu freezer ou na sua geladeira, guarde dentro da geladeira ou do freezer, em um pote que consiga ficar hermeticamente fechado para que ele não pegue a umidade do ambiente, né? Mas para que ela não estrague com tanta rapidez. Porque como a farinha integral ela é moída o grão todo, a parte da gordura do grão também está aqui no meio. E ela tem a tendência de rancificar com mais rapidez do que uma farinha de trigo branca. A data de validade, o prazo de validade de uma farinha de trigo integral é mais curta do que uma farinha branca. Então, se você guarda na geladeira, você aumenta a vida útil da sua farinha. Então, eu tenho 500 gramas aqui de farinha integral. Eu vou hidratar, vou colocar 60% de água para você poder ver que para uma farinha integral, 60% de hidratação é pouco. Porque a farinha integral, pelo fato dela ter farelos, dela ter essa moagem dela ser um pouquinho diferenciada, ela precisa de uma hidratação maior. Essa minha farinha aqui é uma farinha de trigo fina, uma farinha de trigo integral fina. Então ela tem menos farelos. Aqui, ó. Ela tem menos farelos do que uma farinha de trigo mais grossa. Então, se você olhar aqui, você vai ver que ela não tem pedaços muito grandes. Você vai encontrar no mercado farinha de trigo integral fina, média e grossa. Para fazer pães, a farinha de trigo fina é a mais indicada, porque ela vai ter menos pedaços que vão fazer com que o seu glúten possa ser prejudicado. Então, eu gosto bastante dessa farinha de trigo fina. Eu vou colocar aqui, então, 60%, que é equivalente a 300 gramas, porque tem 500 gramas de farinha aqui. Pronto, 300 gramas. Então, eu vou mostrar para você aqui que esses 300 gramas serão pouco peso para essa farinha, tá? Ó, você tá vendo aqui, ó, que ela tá ressecada, tá? Mas eu vou misturar aqui mais um pouquinho, só para você poder ver até que ponto que ela vai chegar, mas eu vou colocar mais 5% de água aqui, que vai ser equivalente a um total de 65%, 325 gramas. Vou colocar aqui mais 25 gramas. Antes que essa farinha comece a ficar cheia de pedacinhos, tá? Farinha integral, naturalmente, ela demanda uma hidratação maior. Existem algumas farinhas que você pode até colocar 70%, tá? Essa é uma farinha que ela aguenta 70% tranquilamente também. Se eu perceber que tá muito sequinha, eu vou lá e coloco mais 5%, daí eu fecho 70%. Mas vamos misturar aqui mais um pouquinho, para ver como que ela vai se comportar. Para uma farinha integral, a autólise, ela faz toda a diferença para que você evite ficar sovando demais lá no final. Você consegue ter um desenvolvimento do glúten muito melhor. Ó, eu tô vendo aqui, ó, que a massa tá bem endurecida,
bem endurecida mesmo. Essa é uma farinha orgânica. As farinhas orgânicas geralmente pedem mais hidratação. Então eu vou colocar já mais 5% de água aqui. E já vou misturar e vou deixar ele em processo de autólise. Mais 25 gramas. Estou fazendo a autólise separada para que você possa ver o comportamento de cada farinha, tá? Depois, lá no final, eu vou misturar a farinha branca com a farinha integral para fazer um preparo integral. Espera aí que eu vou só tirar a balança daqui, que fica mais fácil para poder mexer. Aqui, ó. Tá bem misturadinha. Tem 70% de hidratação. Extremamente feia a massa ainda, tá? É normal que ela fique assim. E agora eu vou deixar ela descansando. Deixar ela em processo de descanso. E vou te mostrando ao passar do tempo. Vou deixar ela no mínimo 20 minutos antes da gente conseguir dar sequência na utilização dessa massa. Coberta com saquinho plástico para que ela não resseque. Mas saiba que você pode deixar 30 minutos, você pode deixar 40 minutos, 50 minutos, não tem problema. Você não pode estender demais a sua autólise para que essa degradação não seja muito intensiva. Passaram 10 minutos que essa massa está descansando no processo de autólise. E eu quero te mostrar como que ela está se comportando depois de somente 10 minutos, para você fazer uma comparação. Ó. Tá vendo como ela já tá uma massa mais lisa? Há pouco tempo atrás, ó, 10 minutos a gente não conseguia fazer isso, né? Ó, ela vai se desenvolvendo, o glúten vai se desenvolvendo. Por quê? Porque ela tem uma enzima que é chamada de protease. E essa protease é responsável pela degradação dessa proteína da farinha. E é isso que ela vai fazendo, ela vai deixando uma massa mais extensível. Ó, eu consigo estender ela por um tamanho maior e ela não se rompe com facilidade. Isso não dava para fazer no começo, isso há 10 minutos atrás. Então eu gosto de trabalhar com autólise de 20, 30 minutinhos. Não é necessário fazer uma autólise muito maior do que isso, tá? Mas tem gente que gosta de trabalhar com autólise de 2 horas. Tem gente que gosta de trabalhar com autólise em geladeira e deixar 12 horas em geladeira. Porque 12 horas, se você fosse trabalhar com uma autólise em temperatura ambiente, eu não indico, porque ela começa esse processo de degradação chega num ponto que ele vai desestruturar essa sua massa e vai começar a se transformar num fermento natural. Ele vai começar... O que o fermento natural é? Ele não é uma esponjinha, ele vai fazer teu pão crescer. Então, se você deixa ele se degradar a tal ponto, o teu glúten não tem mais força para poder fazer com que essa massa cresça e se desenvolva. Então, a autólise é boa, porém ela tem um tempo limite. Não dá para deixar ela em temperatura ambiente por um tempo muito grande. Então aqui eu volto a cobrir essa massa com plástico. Eu vou deixar 20 minutinhos. Eu quero fazer as comparações para você, tá? Quem descobriu esse processo da autólise e percebeu que isso auxiliava na construção de um bom pão, auxiliava na retenção desse gás carbônico que o fermento libera dentro da massa, foi Calvel. Calvel foi um grande padeiro francês. E a partir daí, muitos outros padeiros pelo mundo começaram a fazer testes com autólise e começaram a se fazer valer das facilidades que ele nos promove. Porém, existem muitas vertentes e ideias diferentes sobre como você pode fazer a autólise. Tem um livro que é Panificação e Vinho Acérie. Deixa eu pegar para você ver. Este livro aqui, que é de Michel Suas. É um livro de panificação profissional. E neste livro, Michel Suas trata sobre a autólise de uma maneira, além da maneira que Calvel nos ensinou, ele também nos fala sobre a utilização de fermento biológico. Porque quando você vai fazer uma autólise e você vai utilizar um fermento biológico seco, depois, lá no final,
Esse fermento biológico precisa ser hidratado. E se você for colocar esse fermento seco lá no final da massa, depois que ela já passou pelo processo de desenvolvimento desse glúten, de degradação desse glúten, a massa vai estar mais fechada, mais enrijecida. Ele não tem mais água sobrando para hidratar esse fermento biológico seco. Sem essa água sobrando, você vai colocar esse fermento dentro da massa e ele não vai se unir à massa. Vão ficar vários pontinhos de fermento espalhados nessa massa. Então, Michel Suas nos dá uma ideia, nos dá uma possibilidade de, no começo da autólise, pegar essa farinha, pegar todo o fermento biológico seco que você for colocar na receita, misturar tudo muito bem e acrescentar a água que você vai utilizar. É um processo de autólise clássica? Não, não é um processo de autólise clássica, mas é uma maneira que você consegue trabalhar e para ter bons resultados depois. E o que é esse ter bons resultados depois? Que você tenha o teu fermento aderido à massa, porque se você for colocar depois, você não vai conseguir ter essa aderência. Quando você vai utilizar essa massa com fermento biológico fresco ou com fermento natural, você não precisa acrescentar isso no começo, porque isso vai acabar se unindo. Mas o fermento biológico seco é um pouco mais complicado. Ou seco instantâneo, tanto faz um ou outro, tem que trabalhar com ele no começo. Só que aí a autólise tem tempo. Você não vai poder deixar trabalhar em geladeira uma autólise de 2 horas, de 12 horas, mesmo que seja em geladeira, porque o fermento já está dentro da massa. Então ele já começa esses processos e como não tem o sal para controlar o crescimento dessa massa, vai ser uma massa que vai crescer descontrolada. Então você tem que fazer ali uma autólise de 20 minutinhos que esteja com esse fermento já ali dentro. Vai facilitar a sua vida, vai te dar uma massa muito mais desenvolvida, que você vai ter menos tempo de sova posterior, mas não é a autólise clássica. Eu sei que é uma briga muito grande entre os padeiros, que falam, autólise com fermento não é autólise. Realmente a clássica que Calvel criou não é realmente. Porém, não se limite a perder uma massa, porque você não está fazendo a autólise clássica. Você vai estar fazendo uma massa na sua casa, e se você sabe que só vai dar certo você incluir o fermento biológico seco no começo, não se prenda a nomenclaturas. Vá e faça aquilo que você sabe que vai dar certo, que o teu pão vai dar certo no final. Mas sempre tenha em mente, não deixa passar de 20 minutos, porque o fermento já está ali e a massa não tem nenhum controlador da sua fermentação. O que é controlador de fermentação? O sal é um controlador da sua fermentação. Ele é um bactericida que faz com que a fermentação seja controlada. Então, se você faz o processo de autólise e não tem o sal, você não tem nada que controle. Então, se você deixar muito tempo essa massa em processo de autólise, ela vai virar uma grande esponja, uma grande biga, uma massa grande, fofa, bem aerada. Não vai ficar uma massa legal para você poder estruturar ela depois no final. Então, tudo você tem que trabalhar e saber o porquê que você tem que trabalhar. Então, tenha em mente, é autólise clássica? Não, mas não perca a sua massa por causa de nomenclatura. Vou mostrar para você agora, passaram 10 minutos que a gente fez a autólise na massa integral. Vou mostrar como que ela tá ficando. Ó, foi colocado, então, 70% de hidratação. E vou mostrar. Olha, lembra no começo que eu mostrei, ó? E ela tava uma massa. Ó, vou mostrar assim pra você, ó. Ela ainda tá partindo, mas ela está diferente, ó. Olha como ela tá muito mais bonita do que no começo. Só que isso só 10 minutos de autólise, tá? Então, vamos voltar. Eu boleio a massa de novo aqui, deixo ela paradinha de novo. E vou deixar ela entrar num processo de relaxamento maior, tá? Tá vendo que ela tá bem estruturada, mesmo com 70% de hidratação, ela tá bem estruturada. E aqui é aquele exemplo que eu falei pra você. Se eu fosse fazer esse pão com o fermento biológico seco, o fermento biológico seco já estaria aqui dentro. Tanto aqui como na massa com farinha branca. Eu já teria incluído isso dentro da massa. Passaram então 20 minutos da autólise com a farinha branca. Eu vou mostrar para você como que ela está agora, para que você tenha uma ideia de como vai sendo esse desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. Ó, eu vou mostrar. Olha essa massa aqui. Tá vendo aqui, ó? A força que ela está, não teve nada de sova. Não teve nenhum processo de sova. Ela tá rasgando ainda, claro, né? Mas olha a força que essa massa já está.
Isso somente com o processo de autólise. Por isso que eu falo que a gente não precisa sofrer para sovar. A gente precisa compreender os processos. Ó, eu vou estendendo a massa e ela está com poder, uma extensibilidade muito grande. E essa extensibilidade se dá pela degradação que a protease age dentro da massa, tá? Quando a gente tem uma massa que ela está assim, bem desenvolvida, com essa rede de glúten bem formada, você consegue guardar o gás carbônico que o seu fermento libera. Então, por que o salto de forno e por que as massas que crescem bonitas, elas geralmente têm o ponto de véu mais bem desenvolvido? Porque se você desenvolve bem o ponto de véu de uma massa, ó, tá vendo como ela tá bem fininha aqui, ó? Se você desenvolve bem o ponto de véu de uma massa, o teu fermento, ele vai começar a proliferação e vai começar o escape do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que ele vai liberando durante o processo de multiplicação, de proliferação, e ele vai querer escapar esse gás. Só que se essa rede de glúten está bem formada, ele não tem saída. Então o que ele faz? Se ele não tem saída, o gás faz com que a sua massa expanda, a sua massa vai crescendo. Então por isso que as massas com melhor crescimento têm um desenvolvimento de glúten muito melhor. E isso não significa que você sovou loucamente. Isso significa apenas que você tem os processos corretos, que você compreende os processos de uma maneira mais aprofundada. Tá vendo aqui? Você consegue perceber que, ó, é uma massa que tá super, super firminha. Eu conseguiria colocar mais água aqui? Conseguiria sim. Este pão, que vai resultar a partir dessa massa aqui, vai ser um pão um pouquinho mais firme, um pouquinho mais... posso fazer um pão sem forma, que ele vai ficar estruturadinho. Se eu quiser fazer um pão com fermento natural, eu posso acrescentar 5% de água aqui. Claro, lembre que depois que você fez o processo da autólise, se você quiser colocar mais água aqui, você vai ter que sofrer um pouquinho para poder introduzir essa água, porque ela se fecha, ela fechou. E quando ela se fecha, o que acontece? Ela vai ter mais dificuldade de qualquer outro ingrediente entrar nela, mas não tem problema, é só você ir forçando que você consegue introduzir mais 5% de líquido aqui, sem problema nenhum, sem desestruturar essa massa, porque essa é uma farinha que eu conheço, essa é uma farinha que eu sei que suporta 65% de hidratação, mas na sua casa, vá conhecendo a sua farinha, faça testes. Começa com 60%, veja como vai ser o resultado final do seu pão. Depois, se você percebe que ele ficou um pouquinho ressecado, que ele poderia e caberia mais espaço de água aqui dentro, coloca mais água. Tudo é teste. Faça o diário do seu pão, o diário da sua massa. Quanto tempo você deixou descansando? Inclusive, enquanto a gente está falando aqui, eu vou deixar coberto para ele finalizar 30 minutinhos de autólise, tá? Enquanto eu vou falando para você. Então você deixa, vai anotando todos os processos, tudo que você fez, como você fez, qual foi a marca da farinha que você comprou, quanto foi o percentual de proteína dessa farinha que você utilizou. A água, eu acabei não comentando sobre a água, mas eu utilizo água mineral ou água fervida e resfriada. Eu não uso água morna nos meus pães. Não uso água morna porque a água, quando ela já entra com uma temperatura mais elevada, ela vai tender a fazer com que o teu fermento já comece a entrar em proliferação muito mais rápido. E eu não quero que isso aconteça. Independente se eu estou fazendo a minha autólise sem fermento, eu gosto de uma temperatura mais baixa. Eu gosto de controlar um pouquinho essa temperatura da massa, porque se eu deixo uma água muito quente ali no começo já, a massa como um todo já está aquecida demais. Quando eu for introduzir um fermento biológico fresco, que caberia após a autólise, ele já vai entrar num ambiente mais aquecido. Se você for utilizar um fermento natural, ele já tem ele aguenta um pouco mais do que um fermento biológico. Ele aguenta uma temperatura um pouco maior. Então, se sua massa estiver ali com 30, 32 graus, o fermento natural ele não vai sofrer tanto. Ele já tem um suporte um pouquinho diferente. Agora, você deve estar se perguntando também em relação se a sua massa, por exemplo, for uma massa que não tem somente água como ingrediente hidratante. Se for uma massa que tem água, ovos, óleo ou leite no lugar da água, né? Se você tem vários ingredientes hidratantes, como você vai fazer a autólise? Você deve colocar todos os ingredientes hidratantes? Não. Você vai fazer a autólise com uma parte desta farinha. Você não vai fazer a autólise com o todo. Por quê?
Porque se você não vai colocar ovos na autólise, você não vai colocar gordura na autólise. A autólise é feita com água, no máximo você pode fazer com leite. Mas quando você fizer uma autólise com leite, tem que fazer uma autólise e manter isso em geladeira, porque a temperatura ela precisa ser controlada. O leite não, ele é extremamente perecível, não pode ficar em temperatura ambiente, principalmente se a sua temperatura ambiente for ali acima de 10, 15 graus, você já está num ambiente em que para o leite não é legal ficar, tá? Então, como você vai fazer? Você primeiro vai analisar quantos % de cada ingrediente hidratante a sua massa possui, para que você consiga trabalhar essa autólise à parte. Então, sempre faça o cálculo de 100% para 60%. Como é esse cálculo de 100% para 60%? Se você tem, digamos numa massa que você vai utilizar, tem 1 kg de farinha, tem 300 gramas de água, tem 200 gramas de ovos e 100 gramas de óleo. Digamos que aí a soma de todos os ingredientes hidratantes seja 60%, que é equivalente a 600 gramas. A soma disso é 60% do total da sua farinha. Só que você tem somente 300 gramas de água nessa receita. Então você vai pegar esses 300 gramas de água e você vai calcular ele como 60% do todo que você vai utilizar. Se 300 gramas de água, aí você vai ter que fazer a regra de 3 para você poder saber quanto equivale esses 300 gramas de água, quanto de farinha você vai ter que colocar. Claro que para uma receita de 1 kg, se você tem 300 gramas de água, você sabe que é 30%. Se você quer equiparar isso e colocar como se fosse 60%, você tem que diminuir a farinha pela metade. Então você vai ter 500 gramas de farinha para os 300 gramas de água. Você vai fazer autólise com essa parte da massa, somente. O restante você deixa separado para que você consiga fazer no passo a passo depois a inserção dos outros ingredientes. Talvez tenha ficado um pouco confuso, então eu vou fazer isso escrito para que você consiga compreender melhor, tá bom? Então, para você que tem dúvida de como você vai fazer a autólise em massas de pão que tem mais ingredientes hidratantes do que somente a água ou o leite, eu vou te explicar então aqui para que fique mais claro para você, além da explicação que eu fiz anteriormente. Então, digamos aqui, que você tenha uma receita com farinha e ela seja 1 kg. Aí você tem aqui água e ela é 300 gramas. Deixa eu virar aqui um pouquinho que eu acho que vai ficar melhor. Aí tem ovos, 300 gramas. Então, vamos colocar 200 gramas aqui. E aqui vamos colocar óleo, 100 gramas. Porque a soma desses ingredientes hidratantes é 600 gramas, que é correspondente a 60% do peso da farinha, ok? Essa farinha que eu tô considerando é uma farinha de trigo branca, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, fermento biológico fresco. Aqui eu vou colocar 30 gramas e sal, 20 gramas. Beleza, essa aqui é uma receita, uma receita básica, com um pão que tem um ingrediente emulsificante, um ingrediente amaciante, que é o papel dos ovos dentro da massa. Tem o óleo, que é um ingrediente que é umectante, ele vai entrar na sua massa, umedecendo a sua massa e mantendo mais maciez dentro dessa massa. Só que, como eu vou fazer a autólise se eu não posso colocar o óleo e não posso colocar os ovos ali dentro? E eu tenho 300 gramas de água. Então, eu vou pegar esses 300 gramas de água e essa água, ela não pode ser mais do que 60% do peso do líquido da autólise. Então, vamos lá. Como que você vai calcular isso? Acho que eu vou subir aqui que vai ficar mais fácil. Se eu tenho 300 gramas de água e ela é referente 60% do meu peso, quantos gramas de farinha eu preciso para que seja o meu 100%? É uma regra de 3, onde você vai multiplicar cruzado. Se eu tenho 300 gramas, multiplico por 100, 30 mil, igual 60 multiplicado pelos x, 60x. Então, fica aqui 30 mil, tá multiplicando aqui, ó, passa para cá dividindo. Então, dividido por 60, igual a x.
Então, 30.000 dividido por 60 vai ficar 3.000 dividido por 6, vai ser o X igual 500 gramas. Grave isso sempre. Se você tiver dúvida de como você vai fazer o cálculo na hora de você selecionar os seus ingredientes para a sua autólise, volta nesse vídeo, assiste esse trecho de explicação, porque a sua água sempre vai ser 60%. É exemplo do que a gente fez naquela massa com a farinha de trigo branca. Mesmo eu conhecendo a minha farinha e sabendo que ela aguentaria mais, eu não ultrapassei os 60%, eu mantive com 60%. Então, sempre paute ou água ou o leite, o peso que tiver na receita, de água ou de leite, ou a soma dos dois, ela tem que ser equivalente a 60%. A partir disso, você vai procurar o peso da farinha. Então, se na minha receita total eu tenho 1 kg de farinha, mas aqui esse meu X é de 500 gramas, então eu sei que a minha autólise vai ser feita com 500 gramas da farinha e 300 gramas da água. Os outros ingredientes eu vou deixar separado para depois do processo da autólise já estiver finalizado, aí eu vou incluir isso dentro dessa massa final e vou introduzindo. Lembrando que depois que você faz um processo da autólise, ele fica um pouquinho mais enrijecido para que você consiga introduzir ingredientes como ovos, como óleo. Porém, é possível, você consegue fazer também. E este pedaço da massa que você passou pelo processo da autólise vai ter passado pelo processo de degradação a tal ponto que vai auxiliar a massa como um todo. A protease vai ter agido ali dentro e vai ter degradado uma parte bem interessante dessa massa e vai ser suficiente para que você já tenha resultados diferenciados, inclusive resultados de maior tempo de prateleira. Maior tempo de prateleira é maior durabilidade do seu pão. Tá certo? Eu vou mostrar agora então para você o resultado da autólise com a farinha de trigo. Passaram aqui 23 minutos. Ó. Deixa eu mostrar. Olha como ela já começa a mudar a textura. Ó. Como ela já tá diferente aqui, ó. Vou puxando ela aqui assim. E ela já tá diferente, ó. Tá vendo, ó? Ela já não rasga com tanta facilidade. E eu não entrei em processo de sova nenhum ainda. Ela já está mais extensível. Ela tá rasgando ainda, claro, porque ela não tá super mega desenvolvida. E farinha de trigo integral sempre vai ter um comportamento diferente do que a farinha de trigo branca. Então aqui, ó, ela já está se desenvolvendo. Lembra que ela estava partindo com facilidade? Tá vendo que agora ela tá uma massa que ela consegue ser mais extensível? Este é o resultado da autólise dentro de uma massa, independente se ela é farinha de trigo branco ou farinha de trigo integral. Claro que o comportamento de uma e de outra não é exatamente igual, mas ela é muito semelhante. Então eu vou deixar essa massa aqui e vou mostrar também a massa de trigo branca, que agora já finalizou o tempo de 30 minutinhos. Olha o aspecto dela. Tô com a mão de farinha de trigo integral, porque eu vou unir depois essas duas massas, não tem problema, tá? Ó. Tá vendo? Que resultado lindo? Isso aqui é ótimo para você fazer pães que você quer extensibilidade. Que tipo de pão que você quer extensibilidade? Claro que todos os pães se beneficiam da autólise, mas a pizza, por exemplo, que você quer abrir a pizza e quer que ela abra e não volte, a autólise é praticamente obrigatória para que você tenha excelentes resultados. Olha que linda que ela tá, e a gente nem entrou em processo nenhum de sova. Olha como ela tá bonita. Então imagina essa massa no final, a estrutura que ela vai ter. Uma estrutura maravilhosa. Então você, na sua casa, consegue ter esse tipo de resultado fazendo esse processo da autólise. Que eu sei que às vezes quando a gente explica somente falando, ela é muito mais complicada de se entender do que quando você efetivamente olha a pessoa fazendo isso com a mão na massa. Então o que eu vou fazer com essa massa aqui? Eu vou unir com a massa de farinha de trigo integral. É fácil de unir? Na mão não é tanto. Ó, e o legal das duas cores, ó, eu vou fazendo esse movimento aqui. Vou sovar assim? Não, tá? O legal delas serem de cores diferentes é porque você vai vendo como ela vai se desenvolvendo. Eu vou unir primeiro as duas, fazer um pão
misto, tá? Um pão integral. E o bacana é que você saiba que no Brasil não existe uma normativa que faça com que o pão integral seja obrigatoriamente 100% integral. Então, a maioria dos pães que você come, consome por aí, eles não são 100% integrais, tá? Porque não existe um mínimo de farinha de trigo que precisa estar dentro do seu pão para que ele seja considerado pão integral. Você pode dar o nome de pão integral para um pão misto como esse. Ele não precisa ser chamado de pão semi-integral. Olha o legal das duas cores, que você vai vendo como que ela está se misturando, tá? Aqui eu já percebi que eu posso colocar mais água. E por que eu já percebi isso? Porque a massa, ela tá firminha. Mas eu vou primeiro unir bem essa massa, para depois colocar os outros ingredientes e finalizar esse pão. O que eu foco, na verdade, é você compreender a autólise. Quero que você saiba entender e verificar como acontece a autólise aí na sua casa. Que você pode fazer autólise separada de uma farinha de trigo integral e outra de farinha de trigo branca, ou pode lá no começo fazer as duas juntas já, e depois já ter a união pronta. Aqui eu tô unindo para você ver que é possível. Ó, tá vendo que ela tá se misturando já? Tá virando um blend já dessa massa. Agora sim, ó. Ela tá praticamente 100% unida. Este é o momento que eu colocaria o fermento biológico fresco, bem espalhadinho aqui, e iria gradativamente mexendo, fazendo essa sova neste movimento, que não cansa demais, não é uma sova super cansativa, não é algo extremamente pesado. E também colocaria o sal, tá? Colocaria o fermento, iria mexer bem a massa, deixar isso tudo bem homogeneizado. Depois disso, colocaria o sal. Por último, seria uma massa básica, não precisaria nem de gordura aqui. Por quê que não precisaria de gordura? Porque eu hidratei bem a massa. Mas, se você quiser colocar uma gordura aqui, você também pode. Você pode colocar agora, que a gente colocou 500 gramas de farinha de trigo branca e 500 gramas de farinha de trigo integral, é uma massa com 1 kg de farinha como 100%. Então, eu poderia colocar aqui mais 3% de manteiga. Poderia colocar para dar uma maciez. Colocaria 3% de fermento biológico fresco, que é equivalente a 30 gramas. E colocaria também 2% de sal, que é equivalente a 20 gramas. E 3% de manteiga, que é equivalente a 30 gramas. Colocaria primeiro o fermento, misturaria muito bem. Depois, colocaria o sal, misturaria muito bem nesses movimentos aqui. Colocaria, por último, a manteiga em pomade. O que é uma manteiga em pomade? Manteiga em pomade é uma manteiga em temperatura ambiente, que ela não está nem derretida e nem endurecida demais, para que a gente possa espalhar na massa e fazer com que essa massa absorva essa manteiga. Vai ficar uma massa bem fofinha, bem macia. Mas como hoje o intuito é mostrar para você o resultado da autólise numa massa, eu vou parar por aqui, mas você já sabe para como você consegue seguir aí na sua casa e fazer um pão até o final. Se você tiver dúvida de qualquer coisa que você não tenha entendido do processo, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Se inscreve no meu canal aqui do YouTube, clica no sininho para que você possa ser notificado ou notificada de todos os vídeos que eu for colocando aqui no YouTube, para que você sempre em primeira mão tenha acesso a esse tipo de vídeo. Então, até o próximo vídeo.